Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, nesta quinta-feira, 16 de janeiro, aponta que o Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICEI, caiu 1 ponto em janeiro, recuando de 50,1 pontos para 49,1 pontos. Segundo a CNI, esta é a quarta queda consecutiva do ICEI, acumulando baixa de 4,3 pontos desde setembro de 2024. Conforme destaca a CNI, o movimento foi suficiente para que os empresários passassem de um estado de neutralidade em dezembro para um estado de falta de confiança em janeiro. Segundo a instituição, a última vez em que os industriais estiveram pessimistas foi em maio de 2023, há 20 meses. Em nota, o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que pessimismo implica em ações do setor, como o adiamento de decisões com relação a investimentos pelos empresários, aumento de produção e contratações, na expectativa de um cenário mais favorável. Segundo ele, isso pode refletir numa melhora do próprio índice e, posteriormente, nas decisões de negócio. O ICEI é composto pelo Índice de Condições Atuais e pelo Índice de Expectativas. Em janeiro, os dois componentes recuaram, com queda de 2,3 pontos, de 46,5 pontos para 44,2 pontos para o primeiro, e o segundo diminuiu 0,4 ponto, de 51,9 pontos para 51,5 pontos. De acordo com a CNI, as quedas significam que a avaliação dos empresários sobre o cenário atual da economia e das próprias empresas se tornaram ainda mais negativas em relação aos 6 meses anteriores. A pesquisa aponta ainda que as perspectivas dos empresários para os próximos 6 meses continuam positivas, mas isso está relacionado à avaliação que essas pessoas fazem das próprias empresas. Consideram que as expectativas a respeito do futuro da economia do país se tornaram mais pessimistas, segundo a CNI. Nesta edição, a CNI consultou 1.232 empresas para o ICEI, sendo 469 de pequeno porte, 459 de médio porte e 304 de grande porte, entre os dias 3 e 13 de janeiro de 2025. O ICEI é uma pesquisa mensal da CNI que mede a confiança dos empresários da indústria. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil diminuiu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza multidimensional, a que vai além da renda. Passou de 34,3 milhões em 2017 para 28,8 milhões em 2023. A pobreza multidimensional extrema também caiu, de 13 milhões para 9,8 milhões no período. A informação é do estudo do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que analisa privações em 7 áreas. O aumento da renda familiar, impulsionado pela ampliação do Bolsa Família, foi o principal fator para essa redução. O Unicef recomenda que a pobreza multidimensional infantil seja incorporada às estatísticas oficiais e que políticas públicas intersetoriais sejam fortalecidas para atender a essa população. O relatório Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil foi elaborado com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Cada vez mais presentes nos municípios brasileiros, os totens de segurança viraram tendência entre equipamentos tecnológicos utilizados no combate à criminalidade. Em cidades de São Paulo, por exemplo, alguns resultados positivos já foram registrados no ano passado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, as áreas com esse tipo de equipamento apresentaram queda de quase 20% em alguns índices de
de criminalidade em 2024, na comparação com o ano anterior. Levando em conta os 25 totens da cidade, houve redução em 80% das áreas de abrangência. No Distrito Federal, os dispositivos estão em fase de teste. De acordo com o governo local, os equipamentos estão instalados no setor comercial sul e ao lado da Praça do Relógio, em Taguatinga. O período de teste será de 90 dias e os totens foram instalados no dia 24 de dezembro do ano passado. Após esse tempo, serão feitos relatórios e análises para avaliar a efetividade da tecnologia. Segundo o especialista em segurança pública Ricardo Bandeira, os totens de segurança são estruturas verticais que contam com equipamentos de vigilância e comunicação criados com o intuito de aumentar a segurança em áreas públicas e privadas. Segundo ele, os dispositivos funcionam como pontos de monitoramento ostensivo. Eles são uma ferramenta importantíssima e muito eficiente para a redução dos índices de violência e criminalidade, pois eles estão ligados diretamente à tecnologia de inteligência e investigação. Portanto, são muito eficientes naquilo que se propõe. E, logicamente, esses equipamentos, eles devem ser equipamentos de qualidade, devem ter uma tecnologia atualizada e é fundamental que exista um contrato de manutenção desses equipamentos. Os totens de segurança podem ser integrados, por exemplo, com câmeras de vigilância utilizadas na captura de imagens em alta resolução e que permitem o monitoramento em tempo real. Os dispositivos também podem contar com sensores de movimento capazes de detectar atividades suspeitas. Além disso, podem dispor de alto-falantes e microfones que permitem a comunicação entre a central de monitoramento e o local onde o totem está instalado. Também possibilitam a emissão de avisos sonoros, assim como a interação com pessoas no local, entre outras funções. Reportagem Marquesan Araújo. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O primeiro texto que regulamenta a reforma tributária foi sancionado pelo presidente Lula com vetos. Os trechos não aprovados ainda não foram detalhados pelo governo, mas para serem derrubados no Congresso vão precisar de 257 votos de deputados e 41 votos de senadores em sessão conjunta. Alguns destaques do texto, como isenção de tributos para os itens da cesta básica e de medicamentos, além do cashback, vão impactar diretamente na alíquota. Segundo o secretário extraordinário da reforma, Bernardo Api, o imposto sobre o valor agregado, o IVA, deve ficar em torno de 28%, um pouquinho maior que a última estimativa divulgada pelo Ministério da Fazenda, de 27,97%, o que vai fazer do Brasil o país com o IVA mais alto do mundo, à frente da Hungria, com 27%, Dinamarca, com 25% e Noruega, também com 25%. Mas o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acredita que os benefícios da reforma a longo prazo deverão reduzir impostos. Minha expectativa é de que a carga tributária brasileira caia ao longo do tempo, com a redução da sonegação e do contencioso jurídico tributário, garantindo mais investimento para o país, mais crescimento, mais emprego, mais renda. O que para o advogado tributarista e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, Túlio Carvalho, é um otimismo exagerado de um entusiasta do modelo, mas que na prática deve ser muito difícil de acontecer. No âmbito da União, a tendência é só de aumento de gastos, sobretudo nesse governo, mas nos próximos também, porque problemas vão continuar existindo, independentemente de quem seja o governante. A União hoje tem seu orçamento sequestrado, por exemplo, pelo Legislativo, emendas para pagar, etc. e tal. Então, assim, fica difícil imaginar um cenário em que possa haver margem para reduzir uma alíquota. A regulamentação aprovada nesta quinta traz em detalhes como vão funcionar os setores que tiveram redução ou isenção dos impostos, assim como os setores da sociedade que irão receber de volta os tributos pagos. O texto aprovado prevê que 26 itens que compõem a cesta básica estarão isentos de pagar CBS e IBS. Entre os produtos estão carnes, pão francês, fórmulas infantis e alguns tipos de queijos. A devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico também é outra novidade da reforma tributária.
tributária. Serão devolvidos às famílias que têm direito 100% da CBS e 20% do valor correspondente à cobrança do IBS. Valores que poderão ser usados para a compra de botijão de gás de até 13 quilos, serviços de energia elétrica, abastecimento de água, saneamento, gás canalizado e telefonia. Reportagem Lívia Brás. O vírus da Covid-19 continua sendo responsável pela maior parte dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, principalmente em idosos no norte e nordeste do país. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz e correspondem à segunda semana epidemiológica de 2025, que vai de 5 a 11 de janeiro. O relatório semanal mostra que os idosos são a população mais afetada pela Covid e quem tem mais de 65 anos e crianças pequenas vem apresentando maior mortalidade pelo vírus. O aumento de casos de SRAG vem sendo registrado na Paraíba, Sergipe, Amazonas e Rondônia. Já no estado do Ceará, os casos entre os idosos começam a dar sinais de reversão. Na contramão dos estados do Norte e Nordeste estão os do Centro-Sul do país, que vem apresentando uma redução no número de casos de SRAG nas últimas semanas, segundo o boletim. A maior parte dos casos ainda é causada pelos vírus da Covid-19. Nas últimas 4 semanas foram 49,1% contra 12,6% para a influenza A e B e 21,1% para rinovírus. Quanto à mortalidade, o SARS-CoV-2 foi responsável por 77,5% das mortes na última semana. Reportagem Lívia Brás. As contas de nível ouro da plataforma gov.br do governo federal registraram um crescimento de 98% entre 2022 e 2024. O número de usuários dessa categoria passou de 32 milhões para mais de 63 milhões de pessoas, segundo dados do governo. De acordo com o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, o crescimento do uso das contas ouro é fundamental porque elas garantem uma maior segurança às pessoas que utilizam o gov.br, já que exige reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral, QR Code da Carteira de Identidade Nacional ou a partir de um certificado digital compatível com a ICP Brasil. O gov.br tem 163 milhões de usuários cadastrados e conta com mais de 4.500 serviços, como Meu SUS Digital, Meu INSS, Enem e outros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Os reflexos da pandemia ainda são sentidos na área da educação. O acesso piorou e ainda não recuperou o mesmo patamar de 2019. A alfabetização de crianças que tiveram as aulas suspensas durante a pandemia apresentou queda e o percentual das que não sabem ler e nem escrever aos 8 anos de idade subiu entre 2019 e 2023. É o que revela o estudo Pobreza Multidimensional da Infância e Adolescência no Brasil, do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A análise toma como base a pesquisa por amostra de domicílios contínua do IBGE. Foram avaliadas as privações de acesso à escola na idade certa e a alfabetização. De acordo com os dados, em 2017, 8,5% das crianças e adolescentes de até 17 anos não tinham acesso à educação. Porém, essa porcentagem caiu para 7,1% em 2019. Já em 2021, subiu para 8,8% e depois apresentou redução de 7,7%. No total, 4 milhões de crianças e adolescentes estão atrasados nos estudos, repetiram de ano ou não foram alfabetizados até os 7 anos de idade. Além disso, existem no Brasil 619 mil pessoas que fazem parte dessa parcela da população em privação extrema de educação, que não frequentam a escola. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Até o fim de 2024, o Brasil contava com 11.941 obras públicas paralisadas. O número representa 52% dos contratos em andamento. Com isso,
1 a cada 2 empreendimentos contratados com recursos federais encontram-se nessa situação. Os dados constam no último relatório sobre o tema divulgado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Entre as unidades da Federação, o Maranhão conta com a maior quantidade de obras públicas paralisadas, com um total superior a 1.200, o que corresponde a mais de 76% do total no estado. Na sequência, aparece a Bahia com mais 970 empreendimentos nessa condição, ou seja, cerca de 69% do total. Em terceiro lugar do ranking está o Pará, com quase 940 obras paradas, ou cerca de 65,5% do total. Na avaliação do especialista em Direito da Construção, Contratos de Construção e Processos Licitatórios, Rafael Marinângelo, esse tipo de situação é causado, sobretudo, por questões relacionadas à atuação da própria gestão pública, assim como por conta de problemas técnicos que surgem no curso da execução dos contratos. Segundo ele, a falta dessas instalações provoca impacto diretamente à população, pois prejudica acesso a serviços essenciais. As obras paralisadas tendem a se degradar com o tempo. Você tem também a questão de que, com o decurso do tempo, os custos para a execução da obra tendem a aumentar. Do ponto de vista social, o impacto é que você não tem aquele benefício que a obra geraria. Então você iria fazer um viaduto que iria melhorar o trânsito, você faria um hospital que iria abrigar uma quantidade maior, de pessoas que necessitam de serviços hospitalares, e você não tem. O levantamento do TCU também mostra o cenário em relação às obras paralisadas por setor. Os empreendimentos voltados para a área da saúde são os que mais se destacam, com um total de 4.580. Já em relação aos relacionados à educação básica, o número de obras paralisadas chega a mais de 4.090. Em seguida está o setor de infraestrutura e mobilidade urbana, com cerca de 1.240 empreendimentos paralisados. De acordo com o TCU, os empreendimentos encontrados nessa situação costumam ser unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, estruturas de atenção especializada, escolas, creches, quadras esportivas, entre outros. Reportagem Marquesan Araújo. Com base em estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o terceiro prognóstico para a safra 2025 aponta que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas devem somar 322,6 milhões de toneladas, o que representa alta de 2,5% ante o segundo prognóstico e alta de 10,2% em comparação com 2024, que teve 29,9 milhões de toneladas. Segundo a instituição, é esperada elevação na produção de diversos produtos, como soja em 15,4%, de 9,3% do milho primeira safra, de 4,1% milho segunda safra, já no arroz de 8,1% e no trigo de 4,8% e no feijão primeira safra 30,9%. Para o algodão herbáceo com caroço, a estimativa é de estabilidade na produção, enquanto para o sorgo pode haver um declínio de 3,2%. Entre os destaques no terceiro prognóstico para 2025 estão o milho em grão, com estimativa para produção em 2025 em 120,6 milhões de toneladas, crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior. O café em grão, considerando as duas espécies, arábica e cenéfora, a estimativa é de 3,2 milhões de toneladas, ou 53,2 milhões de sacas de 60 quilos, decréscimo de 6,8% em relação ao volume produzido em 2024, e soja em grão, em que houve reajuste mensal positivo de 2,3%, totalizando 167,3 milhões de toneladas. Tal volume representa um aumento de 15,4% em relação a 2024, chegando a um novo recorde na produção no país. Reportagem Bianca Mingotti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.